Bom dia, irmãos, graça e paz. Vamos ficar em pé e vamos orar? Pai querido, nós estamos diante de Ti, ó Pai, para Te entregarmos um culto, uma adoração a Deus, adoração do Teu povo, Senhor, que se reúne nesta casa hoje, Pai. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor esteja aceitando, Pai, o nosso culto. Que o Senhor perdoe os nossos pecados, ó Pai, e que o nosso culto chegue diante do Senhor como sendo uma coisa agradável, ó Pai. Nós entregamos esses momentos aqui nas Tuas mãos, tudo que será feito aqui, ó Pai, que seja para engrandecer o Teu nome, que seja para a Tua honra e glória, Pai. Em nome de Jesus, amém. Louvar ao Senhor. Graças a paz, irmãos, tudo bom? Bom dia. Vamos adorar ao Senhor, hoje no modelo um pouquinho mais acústico, mas algo que não nos impede de adorar e engrandecer o nome do Senhor, amém? Vamos louvar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava, o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui.
aqui estamos nós, aqui estamos nós, aqui. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim, tudo que há em mim, quero te ofertar, mas ainda é pouco eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti, Jesus. Perto quero estar, junto aos teus pés, põe pra cima, não há, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim eu quero, mas ainda é pouco eu sei, não sou apenas servo, amigo me tornei, e eu te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Eu te louvarei, te louvarei, não importam as circunstâncias, adorarei somente a ti. Vamos cantar mais uma vez, eu te louvarei.
somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus, somente a ti, Jesus. Amém. Graças ao Senhor nosso Deus, os irmãos podem se assentar. Irmãos, eu gostaria de saber se tem alguém nos visitando hoje pela primeira vez. Não? Não tem? Então, nós vamos agora fazer a nossa leitura em Romanos 10, de 14 a 21. Como, porém, invocarão aquele em que não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Mas pergunto, porventura não ouviram? Sim, por certo, por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras, até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura, não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Moisés já dizia: eu vos porei em ciúmes com um povo que não é nação, mas com gente insensata eu vos provocarei a ira. E Isaías a mais se atreve e diz: fui achado pelos que não me procuravam, revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz: todo dia estendi as mãos a um povo rebelde e contradizente. Irmãos, vamos ficar em pé, vamos orar mais uma vez. Pai querido, nós queremos mais uma vez diante do Senhor colocar o nosso coração, ó Pai, e pedir, ó Deus, que essa palavra fale aos nossos corações, ó Deus. Que nós possamos escutar a Tua palavra, escutar aquilo que o Senhor está dizendo para nós, ó Pai, e que nós possamos Te servir conforme a Tua vontade, ó Pai. Que nós sejamos servos fiéis, que creem na Tua palavra e que praticam a Tua palavra, ó Deus. E que também anunciem essa palavra a outros, ó Pai. Muito obrigada, Deus, por esse momento aqui junto com os nossos irmãos, ó Pai, onde podemos ter comunhão com o Senhor e uns com os outros, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Nós vamos passar para os nossos avisos. Amanhã, na segunda-feira, às 19h30, nós temos a reunião dos homens. É uma reunião de oração e estudo bíblico. Então, todos os homens estão convidados a participar. Na terça-feira, às 15 horas, tem a reunião que nós conhecemos como reunião da MCM, mas que mudou o nome. Agora é MB, Mulheres Batistas.
Então, nós temos a nossa reunião, terça-feira, às 15 horas, que também é uma reunião de oração, uma reunião de estudo bíblico e testemunho. Então, as irmãs que puderem estar aqui, vai ser muito gostoso, tenho certeza. Às 20 horas, na terça-feira também, tem o culto que nós chamamos de CCO, né? Que é um culto de oração online e que os irmãos que não estão ainda inscritos e querem participar, pode falar com o pastor Fabiano ou com o Vitor. Também, na quinta-feira, nós temos a nossa reunião de oração, a reunião da igreja. Nós estamos estudando o livro de Ruth e está sendo muito proveitoso para todos que participam. É uma bênção o livro de Ruth, irmãos. Se vocês puderem vir na quinta-feira, leiam em casa antes o livro de Ruth para chegar aqui já tendo o contexto da história toda e vamos participar e orar por aquilo que estamos precisando. Também nós temos uma vez por mês o CCL, na última sexta-feira do mês, culto nos lares. E nos domingos, às 8 horas da manhã, a reunião de oração, que funciona ali no gabinete pastoral. Às 9 horas, o nosso culto, 10h30, EBD. E às 18 horas, o nosso culto da noite. Então, são esses os avisos que nós tínhamos para passar para os irmãos, e está também nos nossos grupos, né? Nas nossas redes sociais, no grupo da igreja. Se o irmão esquecer, dá uma conferidinha lá depois. Nós vamos passar para o nosso momento de dízimos e ofertas. É um momento de adoração, de gratidão e de fé, e que pertence àqueles que creem no nosso Deus, que Deus é o nosso provedor. Nós temos os códigos, os centavos 00 é dízimo, 01 ação social e 040 missões. Então, os irmãos que vieram preparados nesse instante podem ofertar. Vamos tocar de pé? Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás. Eu te busco, toda hora espero em ti. Revela-te a mim. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais.
prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Vamos cantar mais uma vez, prosseguindo. Prosseguindo, para o alvo eu vou. A coroa conquistar. Vou lutando, nada pode me impedir, eu vou te seguir. Conhecer-te eu quero mais. Senhor, te quero, quero ouvir tua voz. Senhor, te quero mais. Quero tocar-te, tua face eu quero ver. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor, te quero mais. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado contemplo a sua imensa criação, a terra e o mar e o céu todo estrelado, me vem falar da tua perfeição. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Quando as estrelas tão de mim distantes, vejo a brilhar com vívido esplendor, e lembro, ó Deus, as glórias cintilantes que meu Jesus deixou por meu amor. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor. Grandioso és tu, grandioso és tu. E quando Cristo amado meu voltando, lar eterno,
então minha alma. Grandioso és tu. Amém. Graças ao nosso Deus, os irmãos podem se sentar mais uma vez. Eu vou pedir que o Gustavo ore pelos dízimos e ofertas. E também, Gustavo, pela cultinho das crianças. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado por nós estarmos aqui, obrigado por que o Senhor nos trouxe, obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez na sua casa. Que o Senhor abençoe todas essas pessoas que conseguiram devolver seu dízimo, dar a sua oferta, que nunca nos falte para nós e para ajudar os outros, para ajudar a sua casa também. Que o Senhor abençoe nossas provisões, que o Senhor nos dê tudo aquilo que nós precisamos. E nós oramos também pelo culto das crianças que vai acontecer agora. Que o Senhor abençoe elas, que o Senhor abençoe os professores tenham da parte do Senhor o que ensinar para as crianças. Que no futuro elas possam ser também homens e mulheres de Deus que servem na sua casa com fidelidade e honrando ao Senhor, declarando que o Senhor é grande, que o Senhor é santo. Nos abençoe mais uma vez, Deus, para que nós sempre tenhamos da parte do Senhor o sustento. É assim que nós oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Jean está com a palavra. Graça e paz, irmãos. Que alegria estarmos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo, nessa manhã de domingo, para louvar e bendizer o nosso bom Deus. Que bom estarmos como igreja do Senhor, alegres. Mama Marlene, cadê a Mama Marlene? Eu vi a Mama Marlene ali, mudou de lado. Vi a Mama Marlene ali, estava aqui, beber água. A Mama Marlene está conosco, que alegria. Mama Marlene, que Deus continue abençoando ricamente a recuperação e a restauração daqueles que estão com a sua saúde em dificuldade, né? Que Deus possa estar abençoando. Também queremos agradecer a Deus pela vida do pastor Freire, enquanto esteve aqui em nossa igreja. Um homem de Deus, uma bênção. Nós sentiremos falta da humildade, da mansidão, da vida, né? Os alunos do pastor Freire, daquele homem que Deus preferiu tê-lo com ele, o pastor Freire, nessa semana. Veio a óbito no último domingo pela manhã. Estivemos ali no sepultamento na segunda-feira, juntamente ali com a família do pastor Freire. Que você possa estar orando pelos filhos, família, esposa, netos, e também ali pelo irmão Eliseu Freire, prima ali, irmão Eliseu Freire, e também a irmã Regina, cunhada e irmã da esposa do pastor Freire. Que Deus continue abençoando ricamente aquela família e a nossa igreja de forma geral. Quero dar um aviso para os irmãos, 2 avisos. Nós tivemos ontem reunião de liturgia e de liderança da nossa igreja, para a glória do nosso bom Deus, e visando aí o desenvolvimento deste ano em nossa igreja. E quero lembrá-los que nós temos aí o nosso aplicativo Nuves, e que a irmã falou dos avisos. A gente tem que começar a utilizar o aplicativo Nuves, quem não tem ainda, e a liderança também deve começar a utilizar o aplicativo Nuves, aí para a glória do nosso Deus. É uma ferramenta para a melhor administração da nossa igreja. Então, são esses avisos. No próximo domingo pela manhã, se Deus permitir, tudo der certo, e vai dar para a glória do nosso Deus, estará conosco o pastor Irlande Pereira de Azevedo. É a terceira vez
está previsto a vinda do pastor. As últimas 2 vezes ele não conseguiu vir até aqui. Uma das vezes ficou doente, teve que operar, não pôde vir. Da segunda vez, marcou 2 compromissos no mesmo dia. O irmão Marcelo e eu fui à porta do apartamento do pastor. Chegou lá, tinha 2 carros. O nosso carro e outro carro. E aí, ele tinha uma formatura de outra igreja, ele resolveu ir. Desta vez, nós vamos trazê-los, se tiver 2. Nós vamos chegar mais cedo ainda e vamos falar assim, nós vamos levar o homem. Então, na próxima semana, pela manhã, o pastor Irlande Pereira de Azevedo estará aqui trazendo a palavra sobre missões aí. A nossa escola bíblica dominical nós teremos então um tempo da palavra do pastor Irlande. Nós vamos dar uma palavra, depois os irmãos poderão fazer perguntas ao pastor Irlande na próxima semana, nossa EBD. Então se preparem, aí coloque as perguntas. Alguém que tem vasta experiência ministerial. Temos aqui a irmã que foi ovelha do pastor Irlande. Tudo certo? A irmã Reginal foi ovelha do pastor Irlande lá na igreja, primeira igreja batista de São Paulo, lá na Praça Princesa Isabel. Acertei, irmã? Acertei? Então é isso mesmo. Então, semana que vem, temos aí o pastor Irlande conosco na EBD. Passamos. Temos então, semana que vem, pastor Irlande, e já os irmãos estão aí preparando para a Páscoa. Teremos nosso culto de Páscoa e também o coral está aí se preparando para adoração. No dia 4 nós teremos culto de ceia pela manhã, teremos culto de ceia, teremos escola bíblica dominical. Dia 4, domingo, estou errado? 5? Tá bom, 5. A irmã Juliana está ali. 4? 5. Aniversário da Juliana. Então é por isso. Dia 5 de abril temos o nosso culto da manhã, culto de Páscoa. E à noite teremos aí a adoração do Senhor com o coral da nossa igreja. Todos os avisos dados, eu acho. Não, por isso que eu estou aqui na minha cabeça. Tem mais uma coisa. Ontem o irmão Gustavo, nosso irmão Gustavo, iniciou um curso de liderança lá no Palavra da Vida. Ore pela vida do Gustavo. E o Victor está fazendo também teologia na Mackenzie. Nós estamos aí com os nossos irmãos aí, todos eles ávidos pelo aprendizado. Orem pelos nossos jovens. Que Deus continue abençoando. Ontem à noite eles estavam lá em Arujá. Foram lá para Arujá à noite, ore por eles, viu? Cuidado e ore por esses meninos. E ore também pela vida deles que estão aí, desenvolvendo, aprendendo, estudando a palavra de Deus, se preparando para melhor conduzir a nossa igreja hoje e futuramente. Não só hoje e futuramente. Então os 2 estão ali, ó. 2 teólogos do futuro. Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. E o Victor no CCO, responsável do CCO também. Vamos orar. O manifesto do reino. O manifesto do reino. Sermão do Monte. O Senhor Jesus Cristo vai pregar esse sermão e vai, de alguma forma, nos ensinar, nos dizer algumas verdades, algumas aplicações para as nossas vidas que vai além do nosso cotidiano, do nosso comum. Pela manhã e à noite o pastor vai pregar pela manhã sobre adultério e à noite sobre divórcio. E gosto de pregar, o Senhor me dá a possibilidade de pregar dessa forma, porque não dá para fugir do texto. A semana passada podíamos fugir do texto de homicídio, poderíamos fugir do adultério, poderíamos fugir do divórcio. Alguns dias, pastor, não prega sobre esse assunto. Nós não temos como não pregar toda a palavra de Deus, porque toda é útil para as nossas vidas. O ato de olhar e a pureza do coração. O ato de olhar e a pureza do coração. O 7º mandamento vai muito além, mas muito além de apenas falar de algo físico, mas algo que vai na raiz do nosso olhar intencional, a raiz do desejo carnal, a raiz do coração, do pecado. Jesus vai dizer para nós
num aprofundamento daquilo que a lei dizia, que não é só um ato físico, é algo que está no interior dos nossos corações, das nossas vidas. E Jesus vai além dizer para nós que um cidadão do reino, uma pessoa que se diz cristã, que creu no Senhor Jesus Cristo e recebeu o Senhor Jesus Cristo, precisa de medidas radicais em sua vida. Precisa de uma cirurgia, de algo que possa, de alguma forma, eliminar, erradicar, tirar aquilo que o afasta do Senhor. O olhar intencional de cobiça é adultério. E é isso que o Senhor vai colocar na sua palavra para que hoje nós possamos aprender segundo o texto bíblico. Sabe, ser cristão vai muito além de nós apenas termos o nosso nome escrito na relação de membros de uma igreja. Ser cristão vai muito além de nós apenas dizermos para as pessoas que somos cristãos e tentar falar do evangelho. Ser cristão é viver sobre a orientação daquilo que Jesus Cristo viveu. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Um pequeno Cristo. E ser um pequeno Cristo é olhar aquilo que Jesus Cristo fez. E aquilo que Jesus Cristo nos ensinou, ele vai nos dizer. Mateus capítulo 5, versículo de número 27 ao versículo de número 30 diz. Vamos lá ler o que diz? Não é o que o pastor está dizendo, é o que o texto bíblico diz. Mateus capítulo 5, versículo 27 ao 30. Vamos ler juntos? Primeiro versículo 27. Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Versículo 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar, arranque-o e lança-o de ti. E se a tua mão direita não. Pesado, hein? Pesado. Vamos agora tentar entender. Vamos orar? Pai Santo, por bondade e graça, nos faz compreender a Tua palavra, que possamos entrar nos céus com todo o nosso corpo, mas sobretudo com o coração limpo diante do Senhor, perdoado por Cristo Jesus. A oração que fazemos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Compreenda comigo o texto bíblico com alegria. Nós vivemos na era do olhar. Vivemos na era do olhar irrestrito, em que nós temos a oportunidade de olhar todas as coisas, mas isso nos dá uma preocupação. Mais de 100 bilhões de visualizações em sites irrestritos em 2023 foi registrado por pesquisa. Mais de 100 bilhões de visualizações em lugares que não deveria pairar o olho de uma pessoa comum. O Brasil, o 5º país de maior consumo, divulgação de conteúdo inadequado sexualmente. Mais de 112 milhões de visualizações por dia. Parece algo estranho,
Mas Jesus Cristo, antes que você já tivesse o seu smartphone, antes que você tivesse a tecnologia nas suas mãos, Jesus Cristo já antecipou no Sermão do Monte que nós deveríamos tomar cuidado com o nosso olhar, com os nossos olhos. Jesus já havia colocado para nós que deveríamos nos preocupar com os nossos olhos. Afinal de contas, os nossos olhos o condutor, é aquele que nos leva a nosso erro, ao nosso pecado, à nossa cobiça, a algo que vai prejudicar as nossas vidas. Alguns poderiam pensar, pastor, o texto está dizendo somente para os homens, mas Jesus estava pregando naquele momento num contexto masculino, mas o texto bíblico é para os homens, para as mulheres, para jovens, para adultos, para adolescentes e até para as crianças. Não pensem que o Senhor Jesus Cristo falou esse texto e é algo especificamente para os homens. Não. No contexto bíblico que o Senhor Jesus Cristo está falando, ali estavam os homens presentes. Mas o Senhor está dizendo que o desejo independe do gênero. Enquanto é verdade que o homem coloca o desejo físico, onde ele vai, de alguma forma, colocar fisicamente o seu desejo. Provérbios, capítulo de número 6, versículo 25, diz: não cobiceis a sua formosura no seu coração, nem deixe cativar pelos seus olhos, ou seja, uma advertência aos olhos dos homens. Mas a Bíblia vai nos dizer também sobre o desejo feminino, e ele vai colocar que nós devemos cuidar, as mulheres devem tomar cuidado com o quê? Quanto os homens têm o desejo físico, as mulheres têm o desejo relacional, emocional, a fantasia romântica, o apego a algo da sua intimidade, que ela entende que isso pode melhorar a sua vida ou trazer algo melhor ao seu coração. E a palavra de Deus de Provérbios, capítulo 4, versículo 23, vai dizer: acima de tudo, acima de qualquer coisa, vocês devem guardar o seu coração, porque dele procede toda a fonte da vida. Guardem o seu coração, porque dele vem a fonte da vida. Mas é preciso que nós olhemos isso com muito cuidado. Porque se os homens têm a questão objetiva, física, as mulheres têm a questão relacional, fantasias, desejos, nós temos também os nossos jovens. E pasmem, o pastor foi fazer uma pesquisa, 84% dos jovens dos 15 aos 24 anos, de alguma forma, consomem esse tipo de material. Mais grave, alguns iniciam aos 12 anos. Aos 12. 55% iniciaram com 14 anos. E aí, o estudioso da USP, Marcos Scavarino, vai dizer que o contato dos jovens, e pasmem jovens que estão aqui presentes, meninos e meninas, isso atrapalha a vida de vocês e a família de vocês para sempre. Esse tipo de conteúdo, esse tipo de assunto destrói a vida para sempre. E não é apenas o visual, o desejo desordenado de manifestar os sentimentos físicos, além dos sentimentos espirituais. Jovens, aqui nossos, da Igreja Batista Central de Guarulhos, porque eu não vou pregar para os outros, e que querem apenas ter um divertimento, ao invés de ter alguém que vai ficar com você para o resto da vida. A Bíblia não nos ensinou. Vocês sabem que eu tenho um programa pastoral. Para mim, os pais deveriam escolher o casamento dos filhos. Para mim, o pai e a mãe deveriam... Já falei isso aqui, não é novo não. Para mim, o pai e a mãe deveriam escolher o casamento dos filhos. Na verdade, vão dizer assim, mas se escolher podia não dar certo, porque não dava certo antes. Não dava certo antes, muita coisa não dá certo hoje também. Vamos falar à noite.
né? Quem ama mais você? Quem faria tudo por você? Cadê a Juliana? Vê a Juliana aqui? Aqui. Quem mais gosta? Quem mais cuida? Quem mais ama você? A mãe e o pai. A mãe e o pai não é escolher alguém ruim, não. Né, irmã Flávia? E arrumar alguém ruim para o Vitor? Não. O João é a encontrar a moça mais perfeita que existe. Mas o que os jovens querem? O que eles querem? Experimentar, para ver se consegue. E a vida não é experimentar. Mas há algo mais interessante que nós temos que ter aqui, na palavra de Deus, que é esse desejo. E quantos jovens, aqui não posso colocar na central, mas quantos jovens vivem em sites de namoro, buscando ver se encontra alguma coisa, e alguns ainda como se fossem jogos, para ver quem conseguiu mais, quem saiu mais, quem beijou mais, quem foi em alguns lugares, como se isso fosse atitude cristã. A Bíblia vai nos ensinar sobre isso. Em Cantares, capítulo 8, versículo 4, ele vai dizer assim: não despertem nem perturbem o amor que ainda não chegou, até que ele chegue. As adolescentes, tem aqui a Alice, tem aqui a Letícia, já é jovem, não, já sou jovem. A Bíblia vai dizer assim, ó, não despertem o amor antes que ele aconteça de fato. Por quê? Porque há sentimentos que nós não estamos prontos ainda para ter. Não temos como governar, não temos controle sobre ele. E a palavra de Deus diz assim, ó, não despertem, nem perturbem o amor até que ele queira chegar à sua vida. Não é o pastor que está falando, não é o pai que está falando que não tem idade. A Bíblia diz, não despertem o amor até que ele chegue o tempo correto. Mas a gente, às vezes, né, alguns adolescentes querem bater o pé e ir embora de casa porque encontrou um mocinho, uma mocinha que é perfeito. Jesus vai nos ensinar no versículo de número 28. Jesus não está nos condenando. Jesus está dando liberdade. Jesus está dizendo que nós não podemos ser escravos dos nossos olhos. Foi Deus que criou o amor, o sexo, o desejo pelo outro, foi Deus que criou. Só que Deus criou tudo isso no ambiente correto, no lugar certo, na hora certa, no momento certo, no dia certo. Mas, infelizmente, a lei do homem, o desejo do homem, às vezes destrói. A lei do homem, a interpretação farisaica, o desejo do fariseu era, se alguém matar, esse tem que morrer. Mas o Senhor fala, não é matar não. Se você se irar por alguém, você está pecando. Mas aí o Senhor fala, se a raiz da ira, se a raiz do homicídio é a ira, a raiz do adultério é o olhar. O olhar. O olhar da cobiça, o olhar do interesse que vai à destruição. Em Êxodo capítulo 20, versículo 14, vai dizer, não adulterarás. Não adulterarás. E o fariseu, ele aplicava ali, o estudioso, falou assim, olha, é uma questão física. Só é pecado se você, de fato, ir e consumar o ato. Existia uma tolerância. Então você poderia sair, você poderia brincar, você poderia dizer, eu gosto de você, eu amo você. E sua esposa? Não, minha esposa não. Minha esposa não gosto mais de você. Você poderia brincar, você poderia mandar mensagem no WhatsApp, você poderia entrar no site de relacionamento, você podia fazer tudo isso e não era pecado. Só era pecado se você consumasse o ato. O que Jesus Cristo disse? O que Jesus Cristo disse? Se você olhar e tiver a intenção, vocês estão vendo que Jesus Cristo não está para brincadeira? Jesus Cristo está dizendo assim, o que vale a intenção do nosso coração. Não há tolerância. E não há tolerância, não é porque o Senhor Jesus Cristo vai ficar lá jogando pedra em você ou dando chicotada. Ele fala assim, eu perdoo, mas você precisa entender que você não está fazendo um ato correto, coerente diante de Deus.
E aí o Senhor fala algo que é terrível. Ele fala assim, arranca os olhos. Eita, nós ia ter o culto de cego. Nós íamos ficar sem braço. O desejo aqui, irmãos, não é que o Senhor Jesus Cristo está dizendo que Ele quer que nós comecemos a mutilar o nosso corpo, não. Até porque o próprio Senhor Jesus Cristo está pregando para um povo, para uma cultura, e que o olho direito era aquilo que havia de mais importante. O braço direito é aquilo que havia de mais importante. Então o Senhor está falando assim, olha, se tiver que tirar o olho, se tiver que tirar o braço, tire, mas não entre no céu em pecado. O Senhor não está dizendo para você tirar seu braço e seu olho, sabe por quê? Porque o Senhor sabe muito bem que fisicamente o problema não é o braço, é o coração. Não é o braço. Porque o braço, e nós evoluímos nesse sentido e sabemos que, embora o coração é um órgão, tudo está aqui. Está aqui. Então nós ia chegar no culto tudo sem cabeça. Imagina. Tudo sem cabeça. Por quê? Porque aqui dentro, o Senhor está dizendo assim, se você tiver que arrancar, arranque, corte, tire. O padrão do Senhor é um padrão mais elevado. Se o padrão do mundo é a ira, o padrão do reino é o coração. O coração do olhar que vai conduzir a algo que não traz a santidade e nos traz destruição. Pastor Jean, nós deveríamos pregar sobre o amor de Deus. É o amor de Deus que me ama mesmo quando eu sou capaz de pensar o que não deveria pensar, de fazer o que não deveria fazer. Raiz do mal. Mas vamos ao texto bíblico. Vamos ao versículo bíblico em si. Versículo 27 e versículo 28 vai dizer assim, qualquer que olhar, explicação do texto, só o texto, qualquer que olhar com intenção de cobiçar, já pecou. Simplesmente ver, perceber, notar, não é disso que o Senhor está falando, porque a palavra aqui não é você olhar, porque você não é cego. Né? Você não é cego. Há alguns crentes, alguns cristãos, alguns pastores, alguns irmãos falam assim, olha, o problema não é você olhar a primeira vez, é olhar a segunda vez. Ah, é? Você acha que precisa da segunda? A sua mente, a minha mente precisa de 2 vezes? Por acaso é checklist para olhar 2 vezes? Da primeira vez, da primeira piscada, da primeira intenção, é pecado. Por quê? É a nossa mente, é o nosso coração. Mas se olhei uma vez só, não precisa de 2. Precisa de 2. Você passa de carro, vê a placa lá de uma loja, de uma roupa, a loja de um carro, a loja de alguma coisa. Você passa uma vez e fala, vi aquela loja. Vai ter que voltar para ver de novo? Eu falo, não, aquela loja lá eu vi. Não vi o endereço, mas eu sei onde é. Eu vou lá, eu sei onde é. Precisa de uma única vez. Então pare com essa história de se olhar a segunda vez. Porque a primeira vez é suficiente. E aqui a ideia não é ver com intenção. Ver com a intenção de pecar. A palavra epitumeu aqui é a ideia de cobiçar com a intenção, com desejo ardente. Um desejo ardente do pecado. Ah, nós precisamos como igreja alertar que isso é real, que isso existe. Porque senão parece que nós somos todos santinhos aqui e que até cegos somos. Ou se nós temos algum chip contra o pecado, alguém aqui tem chip contra o pecado, vamos vender. Eu vou patentear com você. Não existe chip. Existe santidade e busca com Deus, o Senhor nos ensina. A terceira palavra do texto é cardia, é coração. É o coração, e que para aqui neste texto vai dizer que nós precisamos lançar fora, tirar fora para não trazer prejuízo. Aqui nós temos uma outra palavra. Arranca, lança de ti. Tira fora. É aqui, irmãos, estamos falando do hipérbole. Não é que nós temos que aqui, todo mundo ficar na igreja, aqui tirar o corpo, vir aqui, semana que vem, pastor, eu tirei meu braço. Tirou o braço por quê, irmão? Ah, eu peguei, arranquei meu braço. Não faço, não.
Vamos ter que ajudar você a fazer uma reconstrução do seu braço. Mas sabe, irmãos, às vezes é mais fácil arrancar o braço do que purificar o coração. E nós vamos falar sobre isso. Ele vai dizer, arrancar, extirpar aquilo que traz para nós prejuízo. Aqui ele está dizendo para nós sobre duas palavras interessantes, que é o olho e o braço. Arrancar fora. Mas ele vai falar alguma coisa mais profunda para nós. É que muitas vezes, o que faz o homem não se achegar a Deus, não é porque ele não sabe que Deus existe. É porque para se achegar a Deus, ele precisa tirar fora aquilo que o distancia do Senhor. E o que distancia do Senhor é muitas vezes o seu olhar e o coração que não quer se aproximar do Senhor. Arranque fora. Tire fora. E depois nós vamos aplicar. Não é uma questão física, é uma questão espiritual em nossas vidas. Agora, há duas palavras que eu vou aplicar ela, que está em 1 Coríntios, capítulo número 6, versículo 18, e a outra que está em Colossenses, capítulo 3, versículo 5. A primeira palavra é fugir. 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 Correr. Fugir daquilo que vai trazer você ao erro. Fugir. Pastor, eu não preciso fugir, eu e Deus, nós somos assim, ó, eu e Deus. Jesus Cristo vai para a tentação e o inimigo tenta destruir Jesus Cristo, imagine você e eu. E ele fala, a segunda palavra é mortificai, matar, destruir aquilo que nos afasta da presença do Senhor, matar, destruir aquilo que nos afasta de uma santidade. É o que o Senhor está nos ensinando. Destruir, cortar. Mas tem gente que pensa que o mais fácil é se aproximar. Urgência. Urgência. O Senhor fala as duas vezes. O Senhor repete as duas vezes. Olha, não adulterar por pensamento. Portanto, se tiver que arrancar o braço, arranca o braço. Se tiver que arrancar o olho, arranca o olho. Porque isso traz prejuízo. Você, minha irmã, 60, uns 50, uns 70, um jovenzinho de 20 mandando mensagem para você, e você acha que isso é lindo? Corta, tira, elimina. Você, irmãozinha, casada, recebeu qualquer tipo de mensagem, nem dê a chance para a segunda resposta. Não responda, elimina. Você, servo do Senhor, casado, riu, você não tem dente. É melhor chegar no céu sem dente. Seus risos são para sua esposa, para sua família. Não precisa da oportunidade. Mate. E aos lindos jovens que estão aqui, não é possível que entre as servas do Senhor, entre os servos do Senhor, não tenha alguém que você pode manter uma relação que seja pura e santa. Não é possível. Primeira separação que faço. Adultério começa aonde? Foi o pastor que disse isso? Não. Foi o Senhor Jesus Cristo no Sermão do Monte. Adultério não começa, pastor, não sei de onde foi. O Senhor Jesus Cristo falou que começou no olhar. Como acontece isso? Qualquer que olhar já começou adulterando no coração. A segunda antítese do reino, que são 6, a primeira é não matarás, a segunda é não adulterarás, a segunda antítese é mais pessoal do que a primeira. É mais difícil do que a primeira. Porque se eu perguntasse aqui a semana passada, alguém já matou alguém aqui? Olha, eu acho que não ia ter um aqui não. Eu não vou perguntar, porque vai que você tem que confessar. Vou perguntar não. Mas se eu perguntar assim, alguém já desejou? Ah, meu pai. Algum momento da sua vida já teve desejo? Claro, pastor, porque quando eu casei eu desejei minha esposa. E foi algo que Deus colocou no meu coração. Mas foi um desejo santo, um desejo puro. Se a ira, irmãos,
é algo que nós podemos não dizer. Não há uma mulher, não há um homem que pode olhar esse versículo bíblico do ponto da sua história de vida e não tenha que fazer o que Jó fez. Jó, capítulo 31, versículo 1. A irmã pode colocar, quem está aqui? A irmã pode colocar para nós aí, livro de Jó, capítulo 1, versículo 31, completo, 1:31. Talvez você fale, pastor, essa mensagem aí eu não concordo não, mas eu queria que você só concordasse com Jó 1:31. Jó 1:31. Eu vou colocar lá, porque vai que você não esteja com sua Bíblia. O Provérbios 6:25 fala assim, o sábio Salomão alertava os seus filhos, não cobiceis a sua formosura no seu coração, nem te deixe cativar pelos seus olhos. Mas Jó 31 vai dizer, fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Fiz uma aliança com os meus olhos. Pois os fixaria numa donzela, numa moça, numa jovem. Fiz uma aliança com meus olhos. Como eu fiz uma aliança com o Senhor e meus olhos e fixaria os meus olhos para alguém que não fosse aquela que o Senhor permitiu que eu fizesse. Se você fez uma aliança, ou você deve fazer uma aliança com os seus olhos diante do Senhor, os seus olhos devem estar em aliança com o Senhor. Você não deve pensar, adulterar, não é somente pelo acordo, a aliança que você fez com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua família, uma aliança que você fez com o Senhor. Volta ao meu texto. Para o homem, o versículo, o olhar que demora, o olhar que retorna, o olhar que busca, o olhar que vai diante do erro. O apóstolo Pedro escrevendo em 2 de Pedro 2,14, pode voltar meu texto, ele vai dizer, tendo os olhos cheios de adultério, que não se cessam de pecar, reduzindo a almas inconsistentes. Nós precisamos ser pessoas que se deleitam na palavra do Senhor para evitar os erros. Conseguimos? Pode chegar para o meu texto. Para os homens, para as mulheres, para os jovens. Para as mulheres, fantasia, apego emocional. Provérbios capítulo 4, versículo 23, vai dizer assim, ó, acima de tudo que se deve guardar. Mulheres, acima de tudo que se deve guardar, guardar no coração a palavra do Senhor, e o Senhor, porque dele vem a fonte da vida. Eu tenho essa foto aqui desde não sei quando, de 2023, de 2052, 2024, 2025. Quem está nessa foto? Toda vez que eu era, eu lembro. Lembra, irmã? Corta, tira, rasga. Por quê? Porque isso não traz nada de bom. Mas eu vou guardar aqui, para lembrar desse momento. Não é o outro que deve cortar, é você que deve cortar. É você que deve eliminar tudo aquilo que é uma fonte de prejuízo. Aquilo que vem destruir a sua vida, a sua história, a sua família. A raiz nossa, teológica, o desejo desordenado, a idolatria, vai nos levar ao prejuízo. Vai nos levar à destruição. E aí eu quero dizer para os jovens. A palavra de Deus vai dizer em 2 Timóteo 2,22. Fugir das paixões da mocidade. Não é repreensão, é direção. Não é algo que o Senhor está dizendo porque o Senhor quer proibir. Não, o Senhor está dizendo que tem um momento, tem um olhar, tem a hora, tem tudo o seu tempo certo. Jovens solteiros, meninas e meninas, aguardem, esperem no Senhor e seja abençoado pelo Senhor. A gente
gente prega sobre isso, e aí dá a impressão que a igreja quer proibir tudo. A igreja não quer proibir tudo. A igreja não tem motivo nem condição de proibir nada. O Senhor, na verdade, nem o Senhor não nos proíbe. O Senhor nos ensina. Quer seguir o caminho dele? Façamos assim. Façamos assim. Aos jovens, às jovens, aos homens e às mulheres. Proteja o seu olhar, porque dele procede todo o problema. Segundo, que a palavra de Deus nos diz. Pureza exige medidas radicais. Versículo 29 ao 30. Se o teu olho te fizer pecar, arranque. O Senhor está nos chamando a atenção de que nós precisamos extirpar, tirar fora. O versículo nos chama a um ponto essencial. Uma linguagem violenta, sim, mas não porque o Senhor está pensando na violência, mas porque o Senhor está pensando e dizendo para nós que não existe neutralidade diante do pecado. É uma guerra. É uma guerra. Não há neutralidade, é uma guerra. Não deixe a porta encostada para manter acesso. A Escritura não deixa espaço para a gente pensar na possibilidade. Ela fala, arranque fora. Arrancar o olho significa dizer, irmão e irmã, remover o acesso que alimenta ao pecado. Você sabe os filtros que você precisa colocar na sua internet, no seu celular, para que você não tenha que sequer olhar o padrão de navegação. Qual é o padrão seu de navegação? Fugir das paixões é eliminar toda a possibilidade de todos os sites que pode trazer você ao erro, ao pecado. Fugir não é você simplesmente falar assim, eu consigo. Não, você não consegue. Tira fora, arranque. Para as irmãs, para as meninas, para as moças, rompa qualquer padrão relacional que alimenta um desejo desordenado. Não perturbe a sua vida com situações que vai destruir a sua família, o seu relacionamento. Não permita. Marque aí, Cântaro de Salomão, capítulo 8, versículo 4, que vai dizer assim, não desperte, não traga nada que vai destruir a sua vida. Se o Senhor está nos dizendo isso, não é por um moralismo, é para a melhora das nossas vidas. Arrancar o olho para um jovem significa colocar o celular, às vezes, fora de você. Pastor, eu vou usar um celular agora só para fazer chamada. Isso nem existe mais, Arranque, faz só chamada. Faz só chamada. Não consigo. Você prefere fazer sua chamada ou ter santidade diante de Deus? É disso que a palavra de Deus está nos ensinando. É que nós devemos tirar tudo aquilo que vai nos atrapalhar. Aqui o Senhor não está nos dizendo hoje que nós temos que arrancar nossos olhos, é que nós precisamos tirar tudo aquilo que vai atrapalhar a nossa santidade, a nossa aproximação com o Senhor. Eu vou para o terceiro. O desejo curado. Cristo é a nossa suprema satisfação. Nós devemos substituir tudo isso, substituir essas coisas que nos atrapalham de aproximar com o nosso Deus, com a presença do Senhor, com a palavra do Senhor e com o maior desejo por quem está próximo de nós. Salmo 63, versículo 1, vai dizer, meu Deus, Tu és o meu Deus, te buscarei diligentemente. A minha alma tem sede de Ti e a minha carne te deseja ardentemente. O nosso desejo deve ser imensamente para o nosso Deus, para a palavra do Senhor, para adorar o Senhor, para a nossa família, para a nossa esposa, para aquela que o Senhor está reservando para nós como esposo, como esposa, para o nosso esposo, para ela. Para mais ninguém. Para mais ninguém, para mais nada. É aquilo que o Senhor está dizendo. E o Senhor é aquele que está dizendo que Ele é a fonte do nosso desejo, da nossa satisfação. Irmãos, igreja, Central de Guarulhos, a você que está ouvindo a qualquer tempo, nós temos uma guerra e o inimigo não brinca.
O inimigo, o desejo do inimigo é destruir a igreja, destruir as famílias, destruir as famílias. E ele vai destruir apenas com um olhar. É o que o Senhor está dizendo para nós. Mas eu sou forte, né? Não. Não é não. Se proteja todos os dias. Eu pulo para a aplicação por nosso tempo. Primeira aplicação que faço. Faça um pacto com seus olhos. Um pacto com seus olhos. Marque aí, Jó 1:31. Faça um pacto com seus olhos. Fiz aliança com meus olhos, como pois os fixaria numa virgem, numa pessoa, em outra pessoa que não fosse aquela que o Senhor me conservou. Segundo, identifique seu desejo. Pastor, eu não tenho desejo nenhum, não. Tá bom. Então foi Deus que fez algo errado, porque Ele fez a gente com desejo. Não tenho desejo do pecar. Ah, bom, não tenho desejo do pecar. O Senhor está dizendo que nós devemos identificar, diagnosticar, saber os homens, os jovens, as mulheres, apego romântico, emocional. Um termo dos irmãos amigos nossos, dos irmãos próximos de nós, é chuta que é laço. Chuta que vai derrubar você. Terceiro, cuide da sua saúde espiritual. Cuidar da nossa saúde espiritual é buscar aquilo que nos aproxima do Senhor. Salmo 119, do 9 ao 11. Como purificará o jovem o seu caminho? Guardando-o conforme a tua palavra. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o que o Senhor diz. Quando você coloca a mensagem bíblica para as pessoas verem, a palavra precisa primeiro falar com você. Antes de colocar versículo bíblico para que os outros aprendam, coloque versículo bíblico na sua tela do celular para que você veja ele o dia inteiro. Você deve colocar hinos, louvores e músicas e a palavra de Deus cantada, escutada, transmitida no seu coração para você não pecar contra o Senhor. Pare de exortar os outros, exorte a você primeiro. A sua casa, a sua família. Preste atenção nisso. Arranque o acesso. Arranque o acesso. Deixa eu pegar aqui primeiro. Arranque o acesso. Homens e mulheres, o versículo diz, número 28. Homens e mulheres, jovens, todo mundo está aqui. O versículo número 28 ao 30 fala assim, ó, arranque. O versículo vai nos dar a ideia de que nós não podemos alimentar o pecado. Instale filtro. Pastor, não sei instalar filtro, o jovem é que sabe. Pede o Vitão ali, o Victor, o Gustavo, o João. Pega a Giovana ali, por exemplo, deve instalar filtro. Não sabe instalar filtro. Ainda bem. Peça para ajudar você a instalar filtro. Pastor, não sei, também não sei não. Ele sabe, vamos para ele instalar filtro. Vai mostrar para você como instalar filtro no seu celular. Eu não sei se eles estão instalando no deles, mas eles sabem instalar. Sabe como instalar filtro? Para quê? Para que você nem tenha que passar por essas telas. Para que você não tenha que passar pela possibilidade do erro. Peça ajuda. Encerre padrões que vai levar você à destruição. Para as irmãs, encerre conversa. Qualquer conversa que cruzou, qualquer limite, qualquer possibilidade de limite, arranque fora. Pare de seguir perfil de gente que instrui você ao erro. Ah, pastor, essa influência fala tudo bom, só isso que ela fala que é ruim. Tire ela da sua relação de gente que você segue. Mude o padrão que alimenta a sua fantasia para o pecado. Romanos capítulo 13, versículo 14 vai dizer, nada façais com provisão de desejo à carne. Ah, irmão, se alguma coisa que alimenta a nossa carne, nós precisamos arrancar fora, tirar. Terceiro, quebre o silêncio. Procure um irmão de confiança, confesse, ore junto. Porque enquanto você está em silêncio, há pecado. Você pode chamar alguém da sua confiança do mesmo sexo, viu, irmão? Não é você, irmãzinha, lá falando assim, irmão Sérgio,
Não sei, estou pensando em pecar. O que eu faço, irmão Sérgio? Não, irmã. Procura uma irmã do mesmo sexo que você. Uma irmã madura. Sabe, alguém maduro. E fale. Né? O irmãozinho vai chegar lá, não, irmã fulana, não sei o que eu faço. Não sabe. Chuta ele e fala, irmão, sai da minha frente, vai. Vai falar com o pastor. Quer falar com você não. Seu pecador infeliz. Sai daqui. Entendeu? É os cuidados. Os cuidados. Que nós temos que ter. Todos os dias. Todas as horas. O segredo é que vai levar ao pecado. Tiago vai dizer, confessai os vossos pecados uns aos outros, e se vocês orarem juntos, vocês vão sarar. O vocábulo bíblico é o qual? Fugir e mortificar. Fugir, correr. Não é ficar perto, não. Alguns vão falar assim, não preciso remover, não preciso tirar. Vá, não, tire. Alimente o que cura, não apenas o que vai trazer destruição para a sua vida. Alimente o que traz cura, não aquilo que vai trazer prejuízo. Última aplicação que faço. Se você já caiu alguma vez, se você já caiu, se você já falhou, se você já errou, se você está caído, deixa eu falar uma coisa para você. Jesus Cristo perdoa todos os pecados e dá chance de você restituir, reconstruir, restaurar, porque Ele que perdoa. Ele pede que você não continue no mesmo ato. Pastor, e agora? Peça perdão para o Senhor. Confesse seu erro, porque o Senhor é aquele que perdoa. 1 João capítulo 1, 9. 1 João capítulo 9 diz o quê? Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar todos os nossos pecados, não só os nossos, do mundo inteiro. Ele perdoa. É o nosso advogado. Mas ele pede assim, será que vocês vão continuar pecando? Não. Mude a sua vida. A palavra do Senhor vai nos dizer que Ele vai nos purificar. Nós precisamos ser puros. E com os olhos colocados naquilo que não presta, não vai nos trazer pureza. Termino com 3 desafios. Convido o Gustavo para subir. Para cantar. 3 desafios. Faça aliança com seus olhos, irmãos. Faça aliança com seus olhos. Se você passar por algo, existe o pecado da gula. Eu tenho um pecado da gula com docinho. Eu vou num casamento, e aí eu fico ali no casamento umas 3 horas, olhando a mesa do casamento, aqueles docinhos lá, e fica assim, ó. Que hora que vão liberar isso? Por que não cabe esse casamento logo para liberar esse docinho? E que hora que vai liberar esse docinho? Aí chega uma hora que o pessoal fala assim, liberou, eu já estou lá do lado. Aí, quando eu pego aquele doce de olho de sogra, e eu pego um e já falo assim, um segundo. Vai deixar o terceiro aí para quê? Leva também o terceiro, menino. E eu fico ali rodando na mesa. Por quê? Desejo. Tem gente que não gosta de docinho. Passa pela mesa e fala assim, vai embora. Cada um é atraído pelo seu desejo. Portanto, arranque. Faça um acordo com os seus olhos. Ah, pastor, tem uma série que eu assisto. Essa série é maravilhosa, mas aquele autor da série, pastor, quando eu vejo aquele menino, dá para arrancar o menino da série? Não, porque você não é diretora da série. Então arranca a série. Pastor, já assisti essa série 20 vezes. Qual é a história, irmã? A história eu não sei não, mas aquele ator daquela série, eu conheço ele. Tem gente que vai te referendar para um filme, e ele não te referenda a história do filme. Ah, naquele filme lá, tem aquela atriz lá, e tem uma cena lá. Aí você já pula tudo, você não quer assistir o filme, você quer assistir aquela cena. Pecado. Desejo. Que é o que o Senhor está falando. Arranca fora. Dá para arrancar? Fala assim, então pega esse filme e tira essa cena. Mas essa cena é a cena principal.
Ah, é? Arranca fora. Arranque seus olhos. Identifique acesso. E terceiro, direcione o seu desejo para o Senhor, para o lugar certo. Para o lugar certo. O espelho da alma é a pureza. É a pureza. E o Senhor é que vai nos ajudar a nos purificar. Não espere que você sozinho, com a sua força, consiga se purificar. Peça para o Senhor ajudar você. E Ele é fiel e justo para nos purificar de toda injustiça, de todo pecado. Eu não sei, mas eu espero que a palavra de Deus nos leve hoje a aumentar os filtros, os nossos filtros. Não para dizer que nós somos bons, não, mas para a glória do Senhor. Para a glória do Senhor. Os lares são destruídos apenas por um olhar. Por um olhar que nos leva à perdição. Vamos colocar de pé, vamos adorar o nosso Deus? A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Vamos cantar a ti, eu vou clamar mais uma vez. A ti eu vou clamar, pois tudo vem de ti e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, seu amor jamais me deixará. Sempre há de existir novo amanhã preparado pra mim. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que
que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Jesus, eis-me aqui. Jesus, eis-me aqui. Eis-me aqui, Jesus. Jesus, eis-me aqui. Eu me rendo aos teus pés, és tudo que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos teus braços, onde encontro meu refúgio. Independente da nossa situação, independente dos nossos olhos, independente de nossas vidas, é nele que nós encontramos o refúgio, o perdão, a restauração das nossas vidas. Senhor Deus, eterno Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio que temos de estar na Tua igreja, de poder adorar, bendizer ao Senhor. Obrigado pelas bênçãos que o Senhor tem dispensado sobre cada um de nós. E obrigado pela Tua palavra, e que nós possamos a cada dia sermos modificados e transformados pelo poder que há nela, para louvor do Teu nome, para a glória do Senhor. Nos aproxima a cada dia mais e mais do Senhor. Seja conosco, com a nossa casa, com a nossa família, com a nossa história, ó Pai, que a cada dia nós possamos nos aproximar mais e mais do Senhor. Seja com esse dia, com cada irmão aqui presente, com cada família aqui representada, que a bênção do Senhor esteja sobre cada um de nós, ó Pai. Pedimos que o amor de Deus Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a presença do Espírito Santo do Senhor seja com toda a família central, com todo o povo de Deus, com todos que estão aqui, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida. Você pode se sentar. A irmã Cida Canato está subindo para começar nosso EBD. E eu tenho que dar para você uma excelente notícia. Excelente, não é boa. Excelente notícia. A Associação das Igrejas Batistas de Guarulhos, no dia de ontem, doou todos os livros da biblioteca para a Igreja Batista Central de Guarulhos. Nós somos donos da biblioteca, que é do seminário que está aqui. Para a glória do nosso Deus, nós temos agora a nossa biblioteca completa para uso da associação de todos. Vamos trabalhar com a biblioteca, reformular, trabalhar com ela, trazer outros títulos. Então nós temos hoje, propriedade da Central, a biblioteca inteira. Vamos mandar depois uma carta para a associação, agradecimento. Fizemos o pedido, uns 6 meses de avaliação, e agora recebemos o resultado ontem. Temos então um acervo completo para a glória de Deus. Amém. Que bênção, hein, irmãos? Agora vamos poder explorar mais, né, o que temos aqui, que agora é nosso, né, e vamos desfrutar desses livros que temos aqui, né, vamos aproveitar. Quero agradecer os irmãos. Vamos agora começar a escola bíblica. Quero convidar a todos para participar. Não vão embora, aproveite esse momento. Nós temos salas aqui para os adultos, temos sala com a irmã Miriam. Estamos com jovens, com o irmão André, que vai dar aula hoje, tá? Temos os juniores, que vai ser comigo. E temos a classe de integração, que é com o pastor Jean. Então, não vão embora, nós estamos aprendendo sobre o Novo Testamento, estamos aprendendo sobre a história de Israel. Vamos aproveitar, conhecer mais sobre a nossa Bíblia, aproveitar também para
falar com os professores. Se tiver dúvida, aproveita nesse momento, que é a oportunidade de nós termos, né, de conhecer mais a palavra. Então, vamos aproveitar e até agora é 10h35, 5 minutinhos de café, rapidinho, para que 11h25 o primeiro sinal e 11h30 o segundo. Vamos tentar encerrar às 11h30 para que os irmãos também possam voltar para casa depois, fazer seus almoços, tudo, e poder conseguir vir à noite, tá bom? Boa aula para todos. Deus abençoe.